Oi, gente. Então, nós vamos começar o nosso projeto Faça e Doe, né? Projeto solidário de ajuda ao Rio Grande do Sul, com o quadradinho básico que pode ser usado para fazer mantas, para aquecer as crianças lá, né? Já que as temperaturas baixaram muito, né? E eles estão precisando da nossa ajuda. Eu vou mostrar para vocês os materiais que eu vou usar aqui hoje, lembrando que vocês podem usar o material que vocês tiverem, qualquer fio, né? Qualquer lãzinha acrílica serve para fazer esse trabalho. Lembrando que para ser peças de criança, o ideal é que seja lã infantil, né? Por conta de alergia. Agora, para adultos, os fios comuns servem muito bem, tá? Eu escolhi o fio Amore Baby, que eu tenho aqui, e para ele eu vou usar a agulha número 2,5, que é adequada para ele. Aí você adequa a agulha ao fio que você tiver. Vou precisar de uma tesourinha, uma agulha de costura que passe o fio, que pode ser usada para fazer a costura dos quadradinhos montando a manta. Eles podem ser costurados tanto com agulha comum, né, quanto com crochê. Tem duas formas da gente fazer a união desses quadrados, tá? Fita métrica para a gente ter ideia da medida, né, do quadrado para poder definir o tamanho da manta. E o gráfico do quadradinho básico, que vai ser esse aqui. Bom, para a gente começar, nós temos aqui no centro um círculo, que é o círculo mágico, né? Então, como que a gente faz o círculo mágico? A gente pega o fio, dá 2 voltinhas no dedo, aí nós passamos a agulha aqui dentro, nós pegamos a pontinha aqui do fio e fazemos uma correntinha, que é fazer uma argolinha e passar o fio por dentro. Isso aqui só para prender o círculo. Então, eu tenho aqui um círculo de linha, certo? Vou fazer mais 2 correntinhas para começar o trabalho, que é essa parte aqui do gráfico, que são 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, como que eu faço a correntinha? Laço, passo por dentro, laço e passo por dentro. Então, eu tenho aqui 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Para cada bloquinho, eu vou precisar de 3 pontos, certo? Então, essa equivale a um ponto alto, agora eu vou fazer mais 2 pontos altos. Como que eu faço o ponto alto? Eu laço, passo por dentro do círculo, laço novamente e trago. Aqui eu tenho 3 alcinhas. Tiro 2 e tiro 2. Laço novamente, passo por dentro do círculo, tiro 2 e tiro 2. Aqui eu tenho meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Seguindo o gráfico, eu vou ter 2 correntinhas. Então, eu venho aqui e faço 2 correntinhas. Laço, passo por dentro, laço, passo por dentro. 2 correntinhas. Mais um bloquinho de pontos altos. Laço, entro no círculo, laço por baixo, tiro 2, tiro 2. Laço, entro no círculo, pego por baixo, tiro 2, tiro 2. Laço, entro no círculo, laço lá embaixo, laço e tiro 2, laço e tiro 2. Mais um bloquinho de pontos altos feito. Seguindo no gráfico, 2 correntinhas. Então, vamos lá. Laço e tiro por dentro, laço e tiro por dentro. Mais um bloquinho. Laço, entro no círculo, subiu. Laço e tiro 2, laço e tiro 2. Laço, entro no círculo, laço e subo. Laço e tiro 2, laço e tiro 2. Laço, entro no círculo e subo. Tiro 2, tiro 2. Mais 2 correntinhas. Passo por dentro, passo por dentro. E o último bloquinho de 3 pontos altos. Laço, entro no círculo, subo. Tiro 2, tiro 2. Laço, entro no círculo e puxo, tiro 2 e tiro 2. Laço, entro no círculo e puxo, tiro 2 e tiro 2. Mais 2 correntinhas para finalizar. Passo por dentro, passo por dentro. Aqui eu finalizei essa primeira parte do gráfico.
e eu vou fechar com um ponto baixíssimo, que é esse ponto pretinho aqui, essa pontinha bem pretinha. Então, como que eu faço isso? Eu vou lá na primeira correntinha do trabalho, entro aqui nela, aí eu vou laçar o ponto e passar por dentro das duas, aqui e aqui. Então, aqui eu terminei a primeira parte, mas vejam que está aberto o círculo, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar este fio aqui do começo do trabalho e vou puxar. Puxar bem. Ó, puxei, ele fechou o centro do trabalho, certo? Aí eu vou dar uma paradinha aqui, vou alongar para não perder o fio. Vou virar aqui aonde eu puxei e vou arrematar esse fio pela parte interna para não soltar o trabalho. Como que eu arremato? Eu passo por dentro de qualquer pontinho aqui e vou fazer isso, ó. Laço, passo por dentro e puxo, que aí faz um nozinho. Puxo. De novo. Vou lá num pontinho qualquer, laço esse fio, passo por dentro, como se eu fosse fazer uma correntinha. E aí eu puxo para ficar um nozinho. Aperto bem para o trabalho não desmanchar. E aí eu vou esconder esse fio aqui por dentro, olha. Eu vou passar por dentro da primeira alcinha dos pontos de trás e vou puxar esse fio aqui por dentro, ó. Para dar uma escondidinha nele. De novo, ó, passo por dentro e passo por dentro. Depois que eu fizer isso, passando por alguns pontos, eu corto essa linha. Então, cheguei aqui, olha, passei por dentro, eu vou cortar essa linha e vou dar sequência ao trabalho. O centro já está pronto. Como que eu vou continuar agora esse quadradinho? Eu vou para a segunda carreira do gráfico, que é esta aqui, olha. Eu vou subir 3 correntinhas também para começar da mesma forma que eu comecei anteriormente. Então, eu vou fazer assim, olha, uma correntinha, puxo e passo por dentro, puxo e passo por dentro. Uma correntinha. Aí, eu vou fazer mais uma correntinha, que é o espaçamento do ponto. Uma correntinha para espaçamento do ponto. Agora, eu vou trabalhar no espaço, bem nesse cantinho aqui. Então, eu vou lá fazer o mesmo bloquinho de 3, só que dentro desse buraquinho aqui. Laço, entro no buraquinho, subo, tiro 2, tiro 2. Laço, entro no buraquinho e subo, tiro 2, tiro 2. Laço, entro no buraquinho e subo, tiro 2, tiro 2. Agora, eu estou no canto do gráfico. Então, observem que neste buraquinho, eu vou ter um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais um bloquinho de 3 pontos altos, no mesmo buraquinho. Então, a gente vai fazer agora 2 correntinhas, certo? E vou fazer mais um bloquinho nesse mesmo buraquinho, olha, entro aqui no mesmo buraquinho. Subo, tiro 2, tiro 2, laço, entro no buraquinho e subo, tiro 2, tiro 2. Laço, entro no buraquinho e subo, tiro 2, tiro 2. Então, eu tenho um cantinho do trabalho já pronto. E aí, a gente vai seguir o gráfico fazendo da mesma forma, uma correntinha para ir para o outro cantinho do trabalho. Então, puxo por dentro uma correntinha, laço e entro no próximo cantinho. Subo, tiro 2, tiro 2. Laço, entro no buraquinho. Tiro 2, tiro 2. Laço, entro no buraquinho. Tiro 2, tiro 2. Aí são 2 correntinhas no cantinho do trabalho. Puxo por dentro, puxo por dentro. Vou fazer mais um bloquinho dentro desse espaço para virar o cantinho do trabalho. Laço, entro no buraquinho, tiro 2, tiro 2. Laço, entro no buraquinho, tiro 2, tiro 2. Laço, entro no buraquinho e puxo, tiro 2, tiro 2. Nós temos agora 2 cantinhos.
Então, são 2 cantinhos prontos já, que equivalem aos cantos aqui do gráfico, certo? E nós vamos seguir fazendo da mesma maneira. Uma correntinha de separação na parte reta e 3 pontos em cada bloquinho, sendo 2 bloquinhos nos cantos, tá? Então, aqui eu já vou fazer um pouco mais rapidinho, que eu já expliquei bem direitinho como é que faz. Então, vamos lá, uma correntinha e no cantinho, 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, sendo 2 pontos altos e uma correntinha que já estava pronta lá. Fechamento, ponho a agulha no último pontinho e puxo por dentro. E o processo vai ser o mesmo durante todas as carreiras. Então, se vocês olharem aqui no gráfico, ó, dá para entender direitinho. Eu fiz esta carreira aqui agora, a segunda. Para fazer a terceira, eu vou fazer a mesma coisa. Subo 3 correntinhas, uma correntinha de separação e no canto um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, outro bloquinho de 3 pontos altos. Então, a gente vai continuar fazendo isso. Nos cantos, sempre 2 bloquinhos e 2 correntinhas, e na parte retinha, uma correntinha e um bloquinho. Fazendo isso, nós vamos aumentando as carreiras para ficar do tamanho que a gente quer, tá? Normalmente, a gente faz com 4, que é o que está nesse gráfico, mas ele pode ser feito maior, a critério. Para a mantinha, eu costumo fazer com 4 carreiras. Eu vou dar uma pausa, vou terminar os quadradinhos e aí eu volto para mostrar para vocês como que a gente costura esses quadradinhos para formar a manta, tá certo? Pronto, já estou aqui com 2 quadradinhos prontos. 5 carreiras, ele deu 10 centímetros, que é o padrão que a gente costuma usar para manta, justamente para poder usar os restinhos de fio, né, que a gente tem em casa. Agora, quem quiser fazer mantas com quadrados maiores, também não tem nenhum problema, tá, gente? Aí aqui, olha, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o arremate final, ó, terminei aqui o quadradinho, viro do avesso, eu vou arrematar da mesma forma que eu arrematei lá no meio do início do trabalho. Passa por dentro como se fosse fazer uma correntinha e puxa para fazer um nó. Pega mais um pontinho aqui por trás, ó, puxa por dentro e estica. Depois de dar 2 nozinhos, a gente esconde o fio dentro dos pontos de trás do trabalho. Olha, passa por trás. Passa por trás do trabalho, dá uma arrumadinha e corta. Tá? A mesma coisa no outro. Venho no avesso do trabalho, pego um pontinho, passo por dentro e puxo. Mais um. Passo por dentro e puxo. Feito isso, esconde o fio nos pontos de trás do trabalho. Quanto mais a gente esconder, mais arrematado ele fica. Então, pode colocar por outros caminhos também, sabe? Mais pontos, olha. Não precisa ser só 3, você pode pegar os de baixo também, até esconder bem esse fiozinho e depois cortá-lo. Agora, a gente tem 2 quadradinhos aqui para mostrar a união desses quadrados. Eles podem ser unidos com crochê ou com agulha de costura. Eu, particularmente, gosto mais de usar agulha de costura para fazer esse trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês agora como eu faço com agulha de costura. Eu vou aqui no cantinho do trabalho, entro na correntinha,
e dou um nó aqui no final. 1, 2. Aí eu vou pegar o outro quadradinho, posicionar assim junto, olha, eu vou tentar mostrar da melhor maneira possível. E aí eu vou pegando por baixo uma correntinha de lá, uma correntinha de cá, uma correntinha de lá, uma correntinha de cá. Aí puxo o fio. Outra correntinha de lá, ó, entro com a agulha por baixo e puxo o fio. Entro por baixo e puxo o fio. E vai fazendo isso até o final da costura que se deseja fazer. E a gente vai juntando vários quadradinhos. Uma manta padrão, ela costuma ter 1 metro por 1 metro, tá? Então, aí vocês calculam quantos quadradinhos, na medida que vocês fizeram, são necessários para se fazer uma manta. Aqui no caso, a gente fazendo com quadradinhos de 10 centímetros, nós vamos precisar de 100 quadradinhos para fazer uma manta grande, né? A gente tá calculando uma manta para crianças, não para bebês, né? Para bebê, pode ser feita até com 80, 75, para bebês pequenininhos, né? Mas, como eles estão precisando de agasalhos para crianças maiores, a ideia é que a gente possa fazer mantas um pouquinho maiores. De qualquer forma, toda ajuda é bem-vinda. Então, como vocês fizerem, vai estar bem feito. Olha só. Então, eu vou fazendo isso e o quadradinho vai ficando unido, olha. Fica uma costura bem bonitinha, percebem aqui? E a gente vai fazendo isso até o final, tá? Uma outra forma de emendar esses quadradinhos é com crochê. Eu vou continuar daqui mesmo para demonstrar. Então, é como se eu tivesse amarrado o fiozinho aqui para começar. E eu vou inserir a agulha de crochê aqui na correntinha, uma de cada lado. Vou laçar o fio, passar por dentro. E passar por dentro de novo. Que é o ponto baixíssimo, né? Então, uma correntinha daqui, uma de lá, passo por dentro. Uma correntinha daqui, uma correntinha de lá, passo por dentro. E vou fazendo isso até o final. Uma correntinha daqui, uma de lá, passo por dentro. Uma correntinha daqui, uma de lá, passo por dentro. Uma correntinha daqui, uma de lá, passo por dentro. E vou fazendo isso até terminar a minha costura. Chegando no finalzinho do trabalho, passo por dentro e ali no buraquinho do canto, a mesma coisa. E aí no final, eu vou arrematar como eu arrematei todos os outros, dando nozinhos e escondendo o fio. Aqui eu tenho, então, os quadradinhos unidos por 2 métodos diferentes. Então, dá pra gente perceber que com a agulha o trabalho fica plano. E com o crochê fica um relevo, percebem? Então, essa é a diferença da emenda com agulha de costura e com agulha de crochê. Ambas ficam legais, então vai da preferência de cada um. E a gente vai emendando os quadradinhos até atingir o tamanho desejado do trabalho, da manta que a gente vai fazer, tá certo? Eu vou deixar nos destaques o gráfico e os detalhes desse projeto. Divulguem, compartilhem, chamem amigos para participar. Aí na região de vocês, juntem tudo para enviar lá para o Rio Grande do Sul. Nós aqui, né, da minha região, estamos nos unindo também para fazer isso. E quanto mais pessoas participarem, mais pessoas serão atendidas e a gente consegue minimizar um pouquinho o sofrimento desses nossos irmãos gaúchos. Obrigada, gente, por estar comigo nesse projeto. Eu espero que tenha ficado bastante claro, que seja útil esse vídeo. Eu fiz meio às pressas, mas fiz com muito carinho. E ao longo da semana eu pretendo
postar outras inspirações para esse projeto, tá bom? Obrigada, gente. Um grande beijo.